Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário em que você esteja vendo o nosso canal, seja bem-vindo ao canal Diálogos Arqueológicos, uma promoção do Laboratório de Arqueologia do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindos. Dando continuidade à nossa série de vídeos Arqueologia Nossa de Cada Dia, cuja proposta é trazer de forma simples, direta, clara, temas que são ligados ao cotidiano, daquilo que nós vivemos na nossa vida atual, mas que têm relações com muitas dúvidas e questões relacionadas à própria arqueologia, né? Várias sociedades antigas têm sido estudadas, né, pela arqueologia, então é interessante a gente fazer essa interface. Venha, dê o seu like, compartilhe, divulgue o nosso canal, utilize nosso material nas suas aulas, ou se você é apenas interessado, aproveitem, né? Faça seu comentário, dê sua sugestão, que teremos a maior satisfação em responder dentro do possível. Tá? O nosso tema de hoje, ele é um tema interessante. Ele já foi assunto de uma live no Instagram com uma nutricionista, Priscila Araújo, e desse contato nós produzimos duas lives tratando desses temas. Então o tema relaciona a ancestralidade humana, né, as formas de alimentação ancestrais e os artefatos. Tá? A arqueologia, como vocês sabem, trabalha com os vestígios materiais, portanto, esses vestígios da alimentação, assim como os próprios vestígios da existência desses ancestrais nossos, nos permitem fazer determinadas associações, relações, determinadas inferências. Primeiro detalhe importante em relação a esse tema é: será mesmo que é possível dizer, baseado no estudo dos fósseis analisados pela paleoantropologia e os vestígios materiais analisados pela arqueologia, é possível dizer que nossos ancestrais eles eram onívoros, né? Ou seja, comiam de qualquer tipo de matéria orgânica, né? Seja de origem vegetal ou animal? Eles seriam carnívoros, ou seriam especificamente carnívoros, ou especificamente herbívoros, como muitos animais que existiram, né, e hoje estão extintos na fauna natural? Na verdade, precisamos separar essa informação em duas partes. A primeira parte é, né, baseado na informação que nós temos dos fósseis, ou seja, aquilo que foi fossilizado em termos de material ósseo, né, desses ancestrais nossos, podemos observar algumas características anatômicas, as quais vários paleoantropólogos, desde os anos 1980, vêm analisando. Né? A dentição, ela é uma informação importante, ela pode, né, nos permite fazer inferências em relação a isso. E a primeira inferência importante que os paleoantropólogos que trabalham com esse material fóssil, né, ancestral humano, têm observado é que a nossa estrutura de dentição, né, ancestral, ela é muito semelhante à nossa. Né? Portanto, não poderíamos dizer que esses ancestrais nossos, de 2,5 milhões de anos, né, do Homo erectus, Homo habilis, certo? Eles eram essencialmente herbívoros. Por quê? Né? A sua estrutura de dentição não nos permite fazer essa inferência. Segundo ponto importante, né, nessa equação, né, para entender esse aspecto: os vestígios materiais que nós temos, ou seja, os artefatos que foram encontrados a partir desse período, ou seja, que estão relacionados a esses materiais fósseis de 2,5 milhões de anos em diante, né, aonde surge o nosso gênero, né, enquanto classificação zoológica, ou seja, na escala filogenética, né, no nível de gênero, esses Homo, né, com essa estrutura que nós temos do esqueleto craniano e do esqueleto pós-craniano, né, permitem nos mostrar o quê? Esses ancestrais nossos, né, que já se locomoviam de forma bípede, né, e detinham uma postura ereta, tinham uma forma de alimentação onívora, ou seja, né, a coleta, ou seja, coletar os vegetais que são comestíveis, faz parte, inclusive, das características adaptativas de vários outros primatas. Então, como os nossos ancestrais também sendo primatas, assim como nós somos até hoje, né, eles também já haviam desenvolvido essa forma alimentar. Mas há um detalhe interessante: os artefatos, principalmente aqueles encontrados no contexto da região centro-oriental da África, sul da África, né, e para datações além de 2 milhões de anos, ou seja, né, mais recentes, né, do chamado Homo erectus, essa é a classificação
científica, né, desses nossos ancestrais, mostram que uma dimensão de artefatos, os mais antigos, são objetos que poderiam ser usados para arrancar raízes, para quebrar determinados tipos de coisa, né? Esses artefatos, que nós chamamos de chopper, né? Ou também chamamos de chopping tool, né? Instrumento para chopar, ou seja, um instrumento, uma espécie de enxó, né? Era um instrumento multifuncional, né? Ele poderia ser utilizado para isso. Os artefatos que aparecem no horizonte seguinte nos mostram o quê? Instrumentos mais especializados, né? Os chamados machados de mão, hand axe, né? Em espanhol, hacha de mano. Esses machados de mão, também conhecidos na arqueologia como bifaces, eles são instrumentos que mostram que a partir desse momento do Homo habilis e do Homo erectus, ou seja, 2 milhões de anos em diante, esses nossos ancestrais já dispunham de ferramentas nas quais se poderia desmembrar um animal de médio porte, né? Se poderia inclusive também retirar partes, né, de tecido e órgãos, né, ou abrir ossos de animais de médio porte, de pequeno porte e provavelmente animais também de grande porte, né? A inferência que podemos fazer a partir dessa perspectiva é que esses grupos ancestrais iniciaram a introdução da proteína animal a partir do chamado carnivorismo, ou seja, reaproveitando carcaças deixadas por outros animais que são, por adaptação, naturalmente predadores, né? Essa capacidade ancestral nossa, né, que ainda permanece até hoje, de observação e de transformação da necessidade, né, na fabricação de um objeto, é o que a arqueologia pode demonstrar, além do que a paleoantropologia pode demonstrar a partir da análise anatômica. Então, observando as características e a tecnologia, ou seja, o conhecimento necessário para fabricar esses artefatos, se pode perceber que a sua funcionalidade para desmembrar, para quebrar ossos, para separar partes de animais de pequeno, médio e talvez até de grande porte, certo? Esses instrumentos mostram claramente a introdução na alimentação desses ancestrais nossos da proteína animal, ou seja, o consumo da carne, né? Não podemos dizer que eles eram essencialmente carnívoros, claro, não temos, né, um trato intestinal suficientemente adaptado a essa circunstância. Portanto, responder que éramos na nossa ancestralidade onívoros, né, coletávamos vegetais, né, frutos, nos alimentávamos disso, mas introduzimos a partir dos nossos ancestrais de aproximadamente 2,5 milhões de anos, que é o Homo habilis e o Homo erectus, introduzimos na nossa dieta, na nossa alimentação, a proteína animal. Num período seguinte, já dentro da chamada Idade do Gelo, ou Era do Gelo, conhecida tecnicamente como Pleistoceno, nós temos a presença dos chamados Homo sapiens arcaico, ou Neandertais. Os Neandertais, eles já vão demonstrar o quê? Um universo de instrumentos especializados para aquilo que a gente chama de caça, tá? Então, a introdução de uma forma organizada na qual se podia apresar, se podia utilizar como alimentação animais de pequeno, médio e principalmente de grande porte, aparece no universo dos artefatos do Homo sapiens arcaico, conhecido como Neandertal. Então essa é a primeira parte desse tema que nós vamos trabalhar nessa série Arqueologia de Nossa de Cada Dia, tá? Então espero que vocês aproveitem, curtam bastante, dê o seu like, faça o seu comentário, dê sua sugestão, tá? E até o nosso próximo vídeo, continuando esse nosso tema sobre ancestralidade, né? Alimentação e arqueologia. Até o nosso próximo vídeo, um abraço.